Amém. Só um adendo, irmãos. Hoje pela manhã, o pastor Sandro, com alguns irmãos, esteve pregando na Igreja Batista Memorial. Nos pediram, né, se poderiam ceder os irmãos. E hoje à noite também, a nossa irmã Franciane está pregando lá. Pediram se podia ir com coinonia, eu falei que podia, e estou arrependido, mas já foi, né? Brincadeira, irmãos, estão lá abençoando e servindo a Deus também. Irmãos, esses versículos que o nosso irmão Giovanni leu são partes do último sermão, das últimas recomendações que Jesus deu aos seus discípulos e, por que não, a nós também, Igreja do Senhor Jesus. Jesus sabia que a hora derradeira dele, de se despedir dessa terra, estava chegando. E pouco tempo antes, irmãos, assim, o ambiente estava estranho. O ambiente não estava muito agradável. Se você olhar para o capítulo 13, que antecede esse que nós lemos, uma das coisas que Jesus vai fazer e que vai deixar aquele ambiente estranho, é porque ele vai dizer que um dos 12, um dos discípulos, havia de o trair. E não ficou bom. Verso de número 21, capítulo 13. Um ficou olhando com um olhar de desconfiança para o outro, e eles mesmos perguntando um após outro a Jesus: mestre, seria eu? Sou eu que vou fazer isso? E eu acho essa parte fantástica, porque pode até ser que eles tivessem pensado o Pedro no João, o João no Filipe, alguém no Judas, mas eles não perguntaram. Pedro não perguntou: Senhor, seria o Judas? Filipe não perguntou: Senhor, seria o João? Não, cada um deles perguntou: seria eu? Mas o ambiente ficou estranho. No capítulo 13 também, Jesus disse que ia embora e que eles não podiam ir. Eles que estavam esperando que o reino fosse instaurado aqui na terra, que Jesus tomasse o poder, libertasse Israel do jugo de Roma. Jesus vai dizer a partir do verso 33 do capítulo 13 até o 36, ele vai dizer que ele iria, mas que eles não poderiam ir. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E um momento muito agudo também nesse capítulo 13 é que Jesus prediz a negação de Pedro. Olha, Pedro, segundo os historiadores, Pedro ele tinha uma posição de liderança, não somente pelo temperamento, que era um temperamento sanguíneo, um temperamento de pular à frente, de se expor, de dar a opinião, mas porque Pedro possivelmente era o mais velho do colégio apostólico. Então ele tinha liderança pelo temperamento, mas tinha liderança também por ser um dos mais velhos. E aí ele diz que não iria negar Jesus de forma alguma. Mas no verso 38, Jesus prediz. Respondeu-lhe Jesus: tu darás tua vida por mim, Pedro?
Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aí o ambiente azedou mesmo. Mas Jesus, irmãos, ele não queria que ficasse assim. Então ele vem no capítulo 14, que é esse capítulo que nós lemos, para de uma forma serena, mas muito profunda, tranquilizar o coração deles, apaziguar o coração dos discípulos e dar a ele pelo menos 4 razões para que eles não se desesperassem. E ele diz: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus diz isso como uma figura de linguagem para dizer para eles: olha, eu vou sim, mas eu vou preparar lugar para que nós estejamos juntos eternamente. Aqui vai ter um intervalo. Aqui vai ter uma breve separação, mas nós vamos estar no lugar juntos. E casa do Pai é muito mais que um lugar geográfico, é na verdade a presença de Jesus, a presença dele. Porque o que é o céu? O céu é a presença de Jesus. O que é o inferno? É a ausência de Jesus. Esses dias agora, nós tivemos no nosso bairro 2 acontecimentos muito tristes. Um comerciante conhecido do nosso bairro que tirou a própria vida, se enforcou. E um rapaz que eu já levei ele para uma clínica de reabilitação, ficou 3 dias na clínica, foi embora e perdeu a vida, foi velado no dia de hoje. Porque isso é o inferno. Eu já disse para os irmãos, eu sei que o inferno não é aqui, como o céu também não é. Mas eu sei também que nós podemos inaugurar aqui presságios dos céus. E podemos inaugurar aqui também presságios do inferno. São as escolhas. É ao lado de quem a gente resolve andar e a quem a gente resolve abandonar. Porque quanto mais distante de Jesus, distante de Deus, mais a vida vai ficando densa, escura. Mais o inimigo tem poder de influência. Lembra de Pedro dizendo: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele faz isso com todos. Mas quando o brilho de Jesus está na vida, irmãos, ele não chega perto. 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não tem poder sobre ele. Isso não quer dizer que nós somos super-homens, não, grandes, não, grande é aquele que está em nós. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas a segunda razão é essa: Jesus disse assim: se não fora isso, eu vou-lhe teria dito. E olha, fiquem tranquilos, eu vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está dizendo: fiquem tranquilos, eu não minto para vocês. A vida não é como muitos pensam, porque eu já vi pessoas dizendo assim: para mim aqui acabou.
Isso é muito triste. É uma existência muito triste. O que seria esse preparar lugar? Isso não está querendo dizer que Jesus morreu e foi lá no céu para trabalhar na construção civil, não é? E fazer casa para a gente, não. Até porque, lá em Mateus 25, 34, ele vai dizer, e dirá àqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. Preparar lugar era falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. É como se a casa tivesse pronta, mas olha, uma casa sendo pronta, ela precisa das chaves. E a Bíblia diz que Jesus foi e tirou as chaves da mão do inferno. E hoje ele tem as chaves nas mãos dele, e ele nos dá acesso às mansões celestiais. Por isso ele disse, eu vou preparar-vos lugar. Mas a terceira razão é que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os buscarei para mim mesmo. Jesus ainda não tinha morrido. Mas ele não está falando da ressurreição, de que ele iria aparecer por cerca de 40 dias, ressurreto, aos seus discípulos, e segundo as Escrituras foi visto por cerca de 500 pessoas. Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Jesus está falando sobre aquela vinda que ele diz assim, varões galileus, por que estáis atônitos? Aí sim, quando ele foi e subiu de vez, o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer com poder e grande glória. Jesus vai voltar. E o que faz o céu ser céu, é ele estar lá. E a razão é porque ele diz assim, para onde eu estou indo, estejais vós também. Jesus já preparou o lugar. E você já reparou o seguinte, que quem está no lugar é que muda o lugar. Quem está no lugar é que faz a diferença. Você vai para um jogo de futebol, e se não tem ninguém conhecido, às vezes a entrada é até franca. Mas se tem lá alguém que faz toda a diferença, a entrada é cara, o preço é alto. Nosso verdadeiro consolo e conforto é que Jesus está lá. E isso faz o céu ser um lugar maravilhoso. Por isso, irmãos, a nossa consciência aqui deve ser a consciência de peregrino. Nós estamos como peregrinos. Por isso, Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, mas ajuntais tesouros nos céus. E depois desse conforto, Jesus começa a explicar para os seus discípulos o caminho para a casa do Pai. E no verso 6 ele vai dizer, olha, vocês estão olhando para o caminho. Sou eu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Tomé, ele está ali não entendendo nada. Ele pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz, Tomé, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Filipe faz um pedido. Aliás, não foi Tomé, foi o pedido. Filipe, né? Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus disse, Tomé, eu já estou há 3 anos com vocês, e você ainda faz esse tipo de pergunta?
Tomé, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e ele somos um. Nós somos um. Através de Jesus, o céu foi aberto. E eu e você, nós temos acesso. Então Jesus nos consola, dizendo: há uma casa, a casa do Pai. Ele vai dizer: olha, para chegar lá, é só botar o pé no caminho, e eu sou o caminho, e fora desse caminho, não tem outro caminho. E quem se fixar em mim, que sou o caminho, não tem necessidade de mais nada, porque já encontrou a vida eterna. E a pergunta para mim e para você é: onde nós temos nos fixado? Eu sei, irmãos, que esse mundo é sedutor e as pessoas se perdem. João vai dizer: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia nos convida a cada dia vivermos com a consciência de que Jesus foi preparar lugar e que em breve a gente vai estar com Ele. Eu queria te convidar nesse momento a falar com Deus e você perguntar, fazer a tua oração: Senhor, será que eu tenho vivido com a consciência de eternidade, de que sou um peregrino? Não é uma vida louca, desperdiçando tudo que chega na mão, não é isso, mas é fazendo do importante o mais importante. Celebre a vida, seja bom, seja cordial, seja amigo. Em todo tempo fale de Jesus, do seu amor. Viva com essa consciência de que Ele é o caminho, de que você pode sim começar a viver aqui na terra presságios dos céus, se você fizer de Jesus o seu tesouro de maior valor. Se você confiar que a tua casa aqui pode ser luxuosa ou humilde, não importa, mas que você não está confiado nela, que você sabe que a vida aqui é curta, é breve, mas que você terá uma eternidade para estar com Jesus. E isso, para mim e para você, será muito melhor. Pai, nessa noite de domingo, primeiro domingo do mês de agosto, Pai, quantas vezes o nosso coração vai para longe, quantas vezes a nossa vida se afasta dos propósitos maiores e melhores que o Senhor tem. Quantas vezes, Senhor Deus, nós corremos o risco de nos perdermos. Como, Pai, esses exemplos citados nessa noite que se perderam. Porque, Pai, o diabo continua querendo roubar, matar e destruir. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor Jesus continua querendo dar vida e vida abundante. Então, Pai, nós podemos andar sim com o coração alegre, com o espírito leve, por ter a boa companhia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja que se reúne. E se tem alguém aqui, Senhor Deus, ainda sem paz no coração, ó Pai, trocando, Senhor Deus, a tua presença por uma segurança que não é segurança, porque segurança verdadeira, Pai,
é ter a certeza de que o Senhor está no nosso coração. Que se a gente viver e acordar para o dia de amanhã, nós viveremos para a glória do Senhor. E se não acordar, estaremos na glória do Senhor. Porque o Senhor nos tem ensinado a viver na tua presença. E na tua presença é maravilhoso estar. Abençoa cada um querido que aqui esteve nessa noite. Leva-nos, Senhor Deus, guardados, abençoados por Ti mesmo, para uma noite de paz e uma semana, Pai, abençoada. Ao levantar, que digamos: Senhor, vai comigo. Nas refeições, Senhor, muito obrigado por elas. Nos encontros que tivermos, Senhor, me dá a oportunidade de honrar o Teu nome nessa conversa. E assim, nós vamos, Senhor Deus, a cada dia, estar colocando os pés no caminho, que é Jesus, o nosso Senhor. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.